Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos e declaro aberta esta audiência pública para a discussão do projeto de lei que trata do plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. Solicito ao secretário que faça a chamada. Boa noite a todos, quem nos acompanha pelas redes sociais, vereadores e quem está conosco aqui no plenário. Vereadores presentes em audiência pública realizada no dia 7 de outubro de 2025, às 18h30, no plenário do vereador Nelson Rocha, sede da Câmara Municipal de Petrópolis, com o tema a apresentação do projeto de lei ordinário 130, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 e 2029 e da outras providências. Vereadores presentes: Bruno Roberto Coragem, presente; Claudinei Pereira da Silva, presente; Paulo Renato Moreira, presente; Ivanildo Soares Batista, presente; Joaquim Matias da Silva Neto, presente; Luiz Eduardo da Silva Ramos, presente; Magno Henrique Simões, presente; Pedro Pereira da Silva, Presente. e Ramon de Freitas Rocha, Presente. Convido a representante do Poder Executivo, a senhora Jaqueline, para ocupar o seu lugar à mesa. Base legal da audiência pública. Artigo 48 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Esta audiência pública tem como objetivo assegurar a transparência durante o processo de discussão do plano plurianual PPA para o quadriênio de 2026 e 2029. Passo a palavra para a representante do Poder Executivo. Boa noite a todos, senhores vereadores presentes. Nós vamos falar sobre o Plano Plurianual de Ações para o quadriênio de 2026 a 2029. O Plano Plurianual de Ações, o PPA, é um instrumento de planejamento de médio prazo da esfera pública que explicita diretrizes, objetivos e metas a serem atingidas, definindo recursos necessários à sua implementação. Projeto de Lei Municipal número 30 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Quetanópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, João Procópio de Almeida Filho, sanciono a seguinte lei. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio de 2026-2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada na forma de seus anexos que dela fazem parte integrante. Parágrafo único. Entregam à presente lei os seguintes anexos. 1. Anexo de identificação de programas. 2. Anexo de relações de ações validadas. O Plano Plurianual 2026-2029 organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos definidos para o período do plano. Os programas e ações deste plano plurianual serão observados por ocasião da elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que as modifiquem. Programa, instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido.
Os valores financeiros estabelecidos para as ações governamentais são orçados aos preços correntes no mês de julho de 2025, não se constituindo em limites a programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. A exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico de alteração da lei do Plano Plurianual de Ações. Parágrafo único. A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de lei de créditos especiais, desde que apresente em anexo específico as informações referentes às projeções plurianuais e aos atributos constantes do plano plurianual, observando os dispositivos contidos na Lei Complementar 101 de 2000. O Poder Executivo fica autorizado a alterar o órgão responsável por programas e ações, alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices, adequar metas de ação orçamentária para compatibilizá-las com as alterações do seu valor, produto ou unidade de medida, promovida pelas leis que vierem a alterar o plano plurianual. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Caetanópolis, 1º de setembro de 2025, João Procópio de Almeida Filho. Nós vamos falar sobre os programas que chama a relação de identificação de programas. Então, eu vou citar todos os nossos programas que estão incluídos no PPA. Nós começamos pelo programa 000, que é os encargos especiais. O objetivo geral é provisionar recursos orçamentários necessários aos compromissos do município relacionados ao pagamento das dívidas e demais encargos legais. O programa 010, que é do processo legislativo, prover à Câmara Municipal de recursos materiais e humanos necessários ao cumprimento de suas funções constitucionais. Programa 020, coordenação e direção superior. Planejar, coordenar, implantar e avaliar as ações governamentais. Programa 030, suporte à administração pública. Gerir, organizar e implantar ações políticas administrativas voltadas para a excelência da gestão pública, considerando sempre os preceitos inseridos nos instrumentos legais, em especial aqueles estabelecidos na Constituição Federal do Brasil, Lei Orgânica, entre outras. 040, atendimento ao ensino básico. Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino básico com qualidade e igualdade de condições. 050, universalização da saúde pública. Desenvolver ações de saúde pública em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Promover o atendimento das atividades essenciais, garantindo à população uma assistência com qualidade e humanizada. Promover o adequado funcionamento da saúde, buscando a integridade do município cuidado. 060, manutenção dos serviços de utilidade públicas. Dotar o município de estrutura capaz de atender aos objetivos de crescimento e oferecer qualidade de vida a toda a população. 070, desenvolvimento e valorização social. Promover ações assistenciais com o objetivo de melhorar as condições de vida da população desvalida e desprotegida socialmente e economicamente, inclusive por meio de formalização de parcerias com entidades devidamente qualificadas. 080, proteção e valorização social do menor.
prover assistência básica a crianças e adolescentes destituídos do amparo familiar, considerando parcerias com entidades qualificadas e dedicadas ao amparo e assistência ao menor. 90. Desenvolvimento cultural. Prover, desenvolver e difundir a cultura em geral, promovendo e apoiando a cultura popular, além de preservar e revitalizar o patrimônio cultural. 100. Desenvolvimento do esporte e do lazer. Proporcionar atividades de esporte, a recreação e as aptidões físicas do indivíduo. 110. Apoio financeiro a estudantes. Apoio e incentivo ao estudante migrante. 120. Manutenção de segurança pública. Desenvolver ações por meio de parcerias, objetivando a preservação da ordem pública. 130. Atendimento ao meio ambiente, desenvolvimento econômico e agricultura. Desenvolver e implementar políticas públicas voltadas à conscientização ambiental e à difusão do conhecimento ecológico, incentivando práticas sustentáveis e o consumo responsável. E o 999, que é a reserva de contingência, atender os passivos contingentes e eventuais fiscais imprevistos. O PPA ele é muito extenso, né? Muito grande. Então, nós resolvemos fazer pelos programas. E as dúvidas que tiverem dos senhores vereadores, de pessoas participantes, se a gente souber esclarecer, nós vamos esclarecer no momento. Se não for possível, vai vir formalizado pelo secretário devido à pasta ou pela contabilidade. Então, nós estamos abertos a pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Jaqueline. Aqui no programa 110, apoio financeiro a estudantes. Isso. E apoio aqui é a subvenção que é repassada para a sociedade. Isso, são subvenções para o ensino médio e ensino superior. Outra pergunta é o seguinte: na questão da educação, em 2026 a 2029, há uma previsão para a inclusão do berçário na nova creche? Essa pergunta, a Claudilene chegou, né, Claudilene? Você pode esclarecer? Eles receitaram aqui, Isso. Na verdade, né, a gente coloca as parcerias com a sociedade, qualquer pode ser que venha ter, né, alguma outra organização. Isso. Boa noite. Em nome do presidente da Câmara, cumprimento a todos os presentes. Pedro, você poderia repetir a pergunta? Porque eu cheguei assim meio... Não, como está apresentando o PBA, que são os planos para 2026, os programas, né, 2026 a 29, e nós temos a creche nova, que foi inaugurada há pouco tempo, 2024, e nós temos uma estrutura na nova creche, que é a estrutura do berçário. Eu gostaria de saber se há uma programação para a educação, uma previsão, né, das cenas de educação em 2026 e 2029, da implementação deste berçário na nova creche. Para 2026 ainda não, porque a autorização que nós temos da Superintendência, da Secretaria Estadual de Educação, é para maternal, 2 e 3 anos. Essa autorização ela leva 6 meses para tramitar dentro da Secretaria Estadual de Educação. A estrutura, né, realmente a gente tem, mas como a demanda de 2 e 3 anos foi muito grande, graças a Deus, tá? Nós tivemos que ocupar os espaços do berçário também com as crianças de 2 e 3 anos. Então nós vamos ter que fazer uma previsão também de reestruturar, né, o espaço físico da creche para colocar, né, essa questão do berçário e também essa autorização, que ela leva 6 meses. Então a gente tem que mandar a documentação novamente, começa o processo como se fosse do zero. Tá bom? Mas a gente pode prever, sim, até 2029. Não. Meu nome é Baguinho, boa noite a todos.
aproveitando falando sobre a creche que está conosco, tem alguma previsão de aumento, de versão para o ano que vem? Tá, isso aí eu não vou poder responder. A gente tem que ser uma conversa entre secretaria, executivo, também contabilidade. A gente tem que fazer toda essa previsão em conjunto. Obrigado. Vereador Joaquim. Só que aqui vai mudar agora, para 130. Questões voltadas para o desenvolvimento econômico, agricultura, atendimento ao meio ambiente. Acho que minha pergunta vai para a Márcia, né? Quais os programas, quais os projetos, né, que tem, né, já em pauta para serem desenvolvidos aqui? Gostaria de Graças por por favor. Boa noite a todos. Joaquim, vou te responder, porque a secretaria, né, foi recentemente criada. Nós fizemos aqui um plano bem extenso, na verdade, para os 4 anos, né? E em relação à agricultura, nós temos aqui previsto. Hortas, né, comunitárias, ações como dias de campo, né, com os produtores, diversas ações, oficinas. O que mais? Peraí que tá tudo aqui. Em relação ao desenvolvimento, consultorias, né, para os conjuntos ao SEBRAE, projetos do primeiro emprego, oficinas de liderança. Mais ou menos isso. Márcia, questão de conscientização ambiental, gostaria de ter um projeto, acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, quando se fala de questão ambiental, uma necessidade de produção, mas também ao mesmo tempo sem que a gente perca o controle, né, ali da questão, né, do meio ambiente. E a gente está vivendo dias bem complicados em relação a isso. Então eu acredito que é algo muito importante, né, nesse momento. Sim, tem programação para educação ambiental, tanto na parte rural, né, quanto nas escolas e na urbana também, nas associações comunitárias, em relação à coleta seletiva, em relação à preservação, né, conservação de solo, de água. Produção de água. Produção de água. Justamente, tem também projetos para fazer diagnóstico, né, de áreas que precisam de recuperação de nascentes, recuperação de, né, produção local na base de água. A Márcia me disse uma frase, né, que incendiou meu coração. Ela disse, em uma das conversas que nós tivemos, ela falou para mim sobre a produção de água. Isso mexeu comigo, depois eu quis voltar a conversar com ela para entender melhor isso, como que isso é possível, né? E ela já me deu ali algumas direções, alguns esclarecimentos, e eu acredito que mais que nunca, né, aproveitando aqui essa audiência pública, nós precisamos pensar nisso, né? Nós precisamos realmente proteger o nosso meio ambiente. Eu costumo chegar lá no setor, né, dela, trabalha ela e Juliane praticamente juntas, e eu falo para elas, vocês duas têm que ser amigas. Por quê? Porque o desenvolvimento ele precisa andar atrelado à proteção do meio ambiente. Porque senão nós produzimos muito, acabamos com tudo, depois estamos sem nada.
Então, eu acho importante frisar esses momentos. Ô, Márcia, só mais um minutinho. Está previsto para o ano 2026 um recurso da Vale voltado para o meio ambiente em relação ao esgoto. Como é que está o andamento desses projetos para a utilização desse recurso no ano que vem? Então, quanto a esse recurso, a gente já teve junto com o banco, né, BDMG, que ele que está em detenção do recurso. Então, tem várias etapas, né, a serem cumpridas. Agora, a gente está na etapa do plano de saneamento básico, na elaboração do plano. Então, já foi contratada, né, a empresa, que é a Projeta. Ela já começou a elaboração do cronograma para executar já as ações, né. E quanto ao projeto do sistema, né, de tratamento de esgoto, ele está sendo planejado também, a empresa está fazendo orçamento para fazer o projeto da estação. Então já está sendo executado. A questão da localização da ET já foi resolvido? A questão de onde vai ser instalada, onde vai ser construída essa estação de tratamento? Então, foi projetada para ser construída em um local, mas só que depende do estudo da empresa, né? Se ela apontar outro local, melhor pode ser esse local. Então, não tem um definido, assim. A gente apontou um local, mas se, de acordo com os estudos, se ela apontar um outro local que seja melhor para a instalação... Esse recurso de pouco mais de 20 milhões, e com esse recurso vai conseguir também fazer a canalização do esgoto do bairro Acácias e São Dimas? Não, aí tem que olhar, né? De acordo com como vai ser o projeto, o que vai ser necessário. Então tem que fazer a estimativa. Aí eu não sei tirar. Ok, obrigado. Mas você tinha falado aqui sobre o trabalho das escolas, tem uma indicação se fizer, você lembra? Como que provavelmente pode ser que tenha, a partir do ano que vem, esse trabalho bilíngue nas escolas? Sim, então, junto com a SEMAD, né, igual a partir do ano que vem, vai ter, eles pediram, né, para ser, igual já tinha começado com a Paula de Lei, ela pediu para iniciar já no ano que vem, para ter começo já junto com as escolas, porque esse ano já estava já estava cheio de atividades, né, não tinha como implementar. Mas já está aqui já no programa. Márcio, muito obrigado. Ótimo, presidente. Vou falar. Gostaria só de... Márcia, nós sabemos que a gente tem alguns problemas no nosso município, que não são fáceis de serem sanados, né? O presidente falou sobre a questão aí do saneamento básico e eu tenho uma preocupação muito grande, né, com o crescimento desordenado. É algo que traz um grande prejuízo para o nosso meio ambiente e eu tenho realmente uma grande preocupação com isso. Tem algum projeto em andamento para que a gente consiga amenizar esses danos? Então, na verdade, a gente tem que fazer primeiro um escopo do trabalho, do estudo de uso e ocupação do solo, né? E aí isso precisa de um recurso, né, contratar uma empresa para poder fazer esse estudo. Eu peço para vocês, vereadores, né, talvez se tiver uma emenda, alguma coisa assim, para a gente, isso consegue barrar, né, loteamentos irregulares, empresas que talvez querem instalar num lugar, mas aí a gente pode colocar em outro que é melhor para ser instalada. Essa regulamentação precisa desse estudo. Continuar, Márcia. Nós discutimos ontem na reunião ordinária em relação ao problema no bairro Imperial, numa captação de esgoto que está constantemente trazendo problema para os moradores. Existe algum planejamento, algum programa, algum projeto da Secretaria de Meio Ambiente para aumentar ou retirar do local que está hoje aquela captação de esgoto, tendo em vista que no decorrer do ano, por várias vezes, causa um transtorno para os moradores e principalmente na época das chuvas,
não consegue absorver toda a demanda, tendo em vista que, além da água do esgoto, cai também a água da chuva naquele mesmo local. Existe algum projeto, algum programa, algum estudo para retirar aquela captação dali? Então, isso eu acho que a gente tem que conversar junto com a Secretaria de Obras, né? Que eles mexem com essa parte. Mas tem a empresa, né, que está fazendo um projeto da estação de tratamento de esgoto, ela vai mapear isso também. Ela vai projetar, né, as estações elevatórias, os lugares que, né, talvez locais especialmente, né, dessa estação, projetar em outro local. Ok, muito obrigado. Gostaria de convidar aqui o secretário de Obras, o senhor Joaquim Duarte, por favor. Joaquim achou que escapou, eu vou escapar dele. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos. Aqui eu acho que é um dos secretariamente mais loucura, né? Não é qualquer coisa. Com certeza. Leva todo dia. Aí toda hora. Todo dia. Joaquim, a gente sabe, né, nós temos um conhecimento, pelo menos eu tenho esse conhecimento da dificuldade de recursos públicos federais e estaduais para manutenção asfáltica, né? Para a construção de asfalto nas vias que não são pavimentadas. E mesmo tendo essa dificuldade, você como secretário, junto com o prefeito, tem algum plano, algum programa de ou financiamento para que bairros como Acácias, São Dimas e os bairros ali 40 possam ter algumas ruas com manta asfáltica, ou não tem essa programação de 2026 a 2029? Por enquanto não tem não, Pedro. A gente, nós até fizemos no programa nosso que nós colocamos, né, uma verba para pavimentar asfalto que está dentro da obra de infraestrutura, né? Mas essa definição do local a gente vai ter que discutir ainda com o executivo, com vocês também, para a gente ver qual vai ser o local que a gente vai buscar esse recurso, né, para fazer essa pavimentação. Assim, a priori, nós não temos um local definido ainda não. Essa discussão vai ser aberta com vocês aqui na Câmara. Foi até comentado pelo vereador Joaquim, até nem de reunião, foi esta reunião, né, em relação à mistura de cimento com terra para jogar algumas localidades. Foi feito algum estudo ambiental se a colocação desse cimento misturado da terra pode causar algum dano ao solo ou ao subsolo? Não, nós não fizemos esse teste, não. Eu não tenho conhecimento desse procedimento de utilizar esse PNG, né, de cimento com terra, não. O que a gente faz hoje é a utilização da espora, né, misturada com terra, e é o que a gente usa para fazer essa recuperação, né? Mas com cimento a gente não fez nenhum teste ainda, não. Eu tive um questionamento de pessoas até ligadas ao meio ambiente, alegando que a mistura do cimento poderia talvez contaminar o solo, e não me deu certeza, não tenho certeza, mas gostaria de saber, até mesmo talvez a Secretaria de Meio Ambiente possa responder, talvez não tenha esse conhecimento, né? Porque às vezes pode ser uma alternativa boa, mas que a um longo prazo pode causar algum outro dano. A gente pode pesquisar para ver se tem algum município, se tem algum local que está sendo utilizado esse artifício, né, para a gente ver se tem algum impacto ou não. Mas assim, de antemão, não sei te responder sobre algum problema ambiental relativo a essa utilização desse produto, não. É ótimo, presidente. Isso que eu trouxe aqui, em relação à aplicação de cimento nas estradas, foi algo que a gente fez em reunião com o prefeito. O prefeito me passou essa visão, né, esse propósito de fazer isso. Agora, é algo bem estranho, né, quando se fala de aplicação de cimento trazer, né, danos ambientais pela quantidade de cimento que é usado por todo lado aí, né? Estamos aqui cercados de cimento. Então... Mas só uma comparação com o seguinte: quando você fala da função de cimento, nós estamos ficando de cimento misturado com água, que forma um concreto. Nós estamos falando do cimento pó jogado diretamente na terra. Não. Calma de ferro. A aplicação, né, segundo o que eu vi, segundo o que conversamos, é semelhante, feito uma mistura e ele é compactado com a água. Nós temos um trecho ali
perto de Pedro Leopoldo que é concretado, né? Mas aí Mas aí É o concreto, não é o concreto. Agora a mistura direta do cimento com a terra para jogar uma água, talvez a mistura química que ocorra nisso aí, talvez ela seja uma mistura diferente do que realmente fazer um concreto e jogar o concreto. Mas é bom, o senador falou, é bom fazer um estudo para que, se for bom, seja feito e vai amenizar bastante a poeira, e se for ruim, descartamos para não prejudicar também a pela inclusive. Eu acho que até para complementar e enriquecer o debate, o município é muito carente de várias obras de infraestrutura. Eu acho que essa audiência pública nada mais serve para que as boas ideias também sejam colocadas na mesa. E eu sei que o Joaquim, com muito afinco, com muita dedicação, porque ele tem uma visão muito clara de quais são as necessidades do município. E eu acho que é bom até a gente estar mais envolvido nesses projetos, para até mesmo facilitar na busca de recursos, porque isso é sabido, isso é público e notório. Que o município de Caetanópolis hoje, ele precisa muito dessa parte estrutural, seja ela asfáltica, seja ela de pavimentação, enfim, tem muita coisa a se fazer. Então, eu acho importantíssimo você, enquanto chefe da pasta, também trazer as demandas para a gente tratar isso a quatro mãos, que eu acho interessante. Não, ok, podemos sim abrir esse debate e nós estamos abertos lá também, vocês no dia a dia podem nos procurar lá, a gente está sempre discutindo e buscando boas alternativas aí para o município, né? Joaquim, aqui tem uma parte falando otimizando o sistema de limpeza pública. A gente sabe, em conversa com o prefeito aqui já algumas vezes, ele tem falado de uma mudança administrativa em relação a caçambas, né? Da falta que será feito o trabalho. Mas há uma previsão de aumento de número de caçambas ou até mesmo o caminhão, porque para otimizar mais esse sistema de limpeza, avançar mais ao compra de caçamba, ao receita. Nós não temos ainda, não foi passado nenhuma situação nesse sentido de ampliar os recursos que nós temos hoje, não. A gente pode estar vendo para o executivo se tem alguma perspectiva nesse sentido, certo? Nós temos processos de licitações que, no que se refere ao poliguindaste, né, o caminhão, a gente tem ele licitado. Então, se houver necessidade de comprar mais caçambas, a gente tem um recurso de utilizar, mesmo que não seja um caminhão próprio do município, de locar esse equipamento para estar auxiliando aí nesse processo de limpeza urbana. Galão Magno. Joaquim, falando em limpeza, sobre o caminhão também, estilo após, porque tanta demanda a gente tem algumas soluções? Já iniciou. Na sexta-feira nós fizemos um trabalho lá na rua São Bento, já fazendo, que nós locamos 2 tipos de caminhão. O caminhão a sucção normal e a sucção com hidrojato. A diferença é que esse da sucção com hidrojato, ele injeta água no meio para você fazer a limpeza do sistema de drenagem do esgoto. Nós fizemos um teste com esse caminhão na sexta-feira lá na rua São Bento, nós estávamos tendo um problema de entupimento lá na rede. A gente limpou aquela estação elevatória que tem lá e fizemos a limpeza de toda a rede lá já fazendo a utilização desse caminhão. E essa semana nós já começamos o trabalho, pessoal, os vereadores, alguns mandaram já para mim a relação dos munícipes que estão solicitando esse tipo de serviço. A gente fez uma planilha, nós startamos esse processo hoje. Especificamente hoje começou o trabalho e nós vamos permanecer, eu fiz inicialmente a contratação de 8 diárias, né, baseado na relação que eu tenho lá. Mas eu acredito que caso vocês tenham alguém que tem essa solicitação, pode caminhar para a gente, que a gente inclui na nossa planilha lá. Mas já iniciou esse serviço essa semana. No caso, o caminhão alocado aí, né? É, o caminhão alocado. A prefeitura não tem aí o equipamento, então você tem que fazer esse serviço, né, fazendo essa solicitação de locação, né? A título só de curiosidade, esse material extraído, retirado, ele tem um local específico, uma estação de tratamento? Na contratação nossa do serviço, nós já fizemos a contratação do equipamento para fazer a destinação final. Então o pessoal retira esse resíduo e já dá a destinação final. Já faz parte do pacote lá da prestação de serviço. Olá, senhor presidente. Xará, dentro do que o vereador Ramon ele perguntou, esse destino final tem um acompanhamento aqui da prefeitura
porque às vezes a pessoa pode fazer assunção sem faz esse compromisso de dar o destino, mas a gente sabe que tem profissionais que são responsáveis e outros não. A empresa que nós contratamos foi a Minas Eventos, né? E hoje foi o primeiro dia que eles fizeram esse serviço. A outra empresa fez de Betim e levou o produto embora, né? A Gol que fez a limpeza lá da estação, lá da rua São Bento. E nós temos um profissional nosso acompanhando. Então, amanhã a gente já tem uma planilha, amanhã eu já faço esse levantamento e te dou uma posição sobre qual que é a destinação. Porque aqui eu não sei te dizer aonde a Minas Eventos está destinando esses. Acho que é importante, né? Pra gente Tá certo. Ok. Joaquim, muito obrigado. Gostaria de convidar a secretária Débora. Vereador Ramon. Ilustríssima senhora secretária de Cultura, eu sei que você tem tratado da coisa pública muito bem, tem feito eventos com maestria, mas eu acho que falta um pouco de uma visão mais no detalhe na parte do esporte, não é crítica. O que você tem projetado e planejado para esse domicílio? Juntamente, né, com a direção de esporte, que é o Rubens, a gente tem dado o calendário de esporte para 2026 e 2029. Dentro do ano, a gente está com alguns campeonatos, alguns eventos já no esporte, a gente começando também algumas novas escolinhas. Colocamos o basquete agora, né, e vamos projetar isso, e juntamente com o futsal, o vôlei, e vamos também levar isso para os bairros rurais, né, Britins, Estrela d'Alva, a gente começou um ano na quadra. Existe alguma demanda com relação à capacitação principalmente dos coordenadores? Você tem alguma coisa já direcionada para esse fim? Não, no momento a gente não tem nada programado nesse fim de capacitação dos coordenadores. Mas a gente pode verificar isso sim. Acho importante, Débora. Acho importante porque, assim, a gente vê profissionais são muito bons no que fazem, né? E eu entendo que a demanda, muitas das vezes, ela exige de que esses profissionais tenham uma visão diferente do que muitas das vezes eles estão tratando no dia a dia. E volto a dizer, isso não é uma crítica. Você sabe que eu estou sempre com vocês na secretaria, seja com o Rubens lá na gestão dele, e junto também com os coordenadores, né? Eu vim do esporte, sou do esporte e entendo que Caetanópolis tem muito, não só o futebol, mas muitas outras modalidades, como o jiu-jitsu, né? Eu venho do jiu-jitsu também, que tem muito a se explorar. Então, quando eu falo do olho clínico e de direcionar as ações para esse fim, porque de fato o esporte aqui é muito rico, como é a música, como é outras coisas, mas eu acho que vale sim uma atenção especial ao esporte. Sim, onde vamos surgir isso. Ramon, aproveitando essa questão, eu tive uma conversa com o Rubens na sexta-feira passada, foi a respeito disso mesmo. Ele me perguntando se vai ter um evento de instrução, acho que em Pompéu, se o pessoal pode participar, os coordenadores, né? Se tem dotação orçamentária para isso, se pode. Então, assim, eu falei, existe a dotação orçamentária aqui dentro do esporte, né? E aí explicitei para ele o que tem que fazer com os decretos e tal, e pedi para procurar cada uma sua pasta, decreto, tesouraria, né? Que ele está realmente querendo, agora esse ano, fazer o curso. Parece que os meninos estão querendo ir para Pompéu, parece, fazer um curso. Muito legal. Eu acho que a capacitação, ela enriquece, ela é aquilo que eu disse, abre
abre horizontes e oportunidades que muitas das vezes não estão palpáveis, né? E hoje tem profissionais muito bem qualificados ali dentro. Eu acho que até pouco explorados pela carga horária, que isso é uma outra leitura, que eu também acho que deveria ser pensado, que muitas das vezes você não tem aquele profissional ali dedicado, exclusivo à nossa querida prefeitura, e eles saem para outros afazeres. Eu acho que é uma leitura também, já que existe esse provisionamento, de repente remunerar os bidões. Débora, pode ser que talvez esse que eu vou te falar pode entrar um pouco ali na licitação, não sei, uma coisa administrativa, mas vai entrar no seu planejamento caso aconteça. A gente tem uma quadra no bairro Nossa das Graças, né? Essa quadra ainda está inativa. A gente tem algum planejamento para que nesses próximos anos essa quadra volte a funcionar e terá que ter uma programação também em relação a atividades que vão ter lá. Se você tem essa informação de como está funcionando, se já tem, se você planeja alguma coisa também para que possa ser usada essa quadra em algum momento. Nós ainda vai ser discutido ainda a real utilização dessa quadra, da gente fazer ela da melhor maneira possível para deixar ela ativa sempre. Sempre voltada à atividade, mas ainda não tem nada definido. Muito obrigado. Gostaria de chamar aqui a senhora Eunice, por favor. Vereador Fábio. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal do Executivo que nos presenteia com a presença aqui hoje. A todos que nos acompanham nas redes sociais. Nós aqui da Câmara, e a Eunice acompanha bem de perto, assim como a Ana secretária, temos uma preocupação gigante com o Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas. É um patrimônio nosso e, acima de tudo, é um local onde nós, do município, temos um tratamento diferenciado de saúde. Existem, claro, defeitos e reclamações que a gente está sempre se reunindo para tentar sanar e resolver, e bem como a gente está sempre direcionando recursos para a saúde, em especial também para o Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas. E tem uma preocupação de todos aqui da casa, preocupação em geral. A gente sabe que a situação do hospital já esteve a ponto de fechar por um dia, né? Poderia ter sido fechado. E a gente sabe muito bem que se fechar, não abre mais. O hospital regional está para ser concluído em Sete Lagoas. Isso é uma percepção minha, ninguém me disse, mas é uma percepção minha. A ideia de se ter um hospital regional facilita o fechamento das unidades municipais. E a gente com certeza não é o que a gente quer. A gente sabe que a demanda é grande, e se a gente chegar em Sete Lagoas com qualquer problema clínico ou atendimento, será ainda mais demorado, a gente sabe disso. Então a preocupação nossa, e eu queria saber da Secretaria de Saúde, o que a Secretaria de Saúde tem preparado ou pensado para os próximos 4 anos no que se refere ao Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas, por gentileza. Sim. Ana Flávia me repassou e disse o que eu não tivesse certeza ou não quisesse responder, para anotar, e que ela vai fazer um ofício respondendo. Mas de antemão eu já falo que o que ela me passou é que os convênios, né, o convênio no caso do hospital, os repasses, as subvenções continuarão sendo repassadas, e o apoio que já tem da Secretaria de Saúde vai continuar também. É uma notícia que nos tranquiliza, né? A gente sabe da parceria da Prefeitura, do Executivo com o hospital desde sempre, mas a gente tem essa preocupação e por isso o reforço aqui. A gente sabe da competência suas, mas a gente tem essa preocupação e não poderia deixar de colocar isso aqui hoje. Muito obrigado, Luiz. Ulisses, muito obrigado. Vamos explorar você mais um.
Vamos fazer uma pausa na nossa audiência para que a ata seja confeccionada. Mesmo ao secretário que faça a leitura da ata desta audiência pública e aqueles que tiverem no citar, peço que aguardem para a assinatura da ata no final da leitura. Ata de audiência pública realizada no dia 7 de outubro de 2025, às 18h30, no plenário do vereador Nelson Rocha, na Câmara Municipal de Pederneiras. Com o tema apresentação do projeto de lei número 30, que dispõe do plano plurianual para o quadriênio de 2026 29 da Lei de Pertences. Foram convidados a participar da audiência a população, secretários municipais, diretores do departamento da prefeitura, diretores das escolas do município, representantes das indústrias Maria Augusta Teixeira, Creche Carlunda, Hospital do Pacífico Mascarenhas, Paróquia Santo Antônio, Emater, Conselho do Pilar, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, Associação dos Protetores de Animais e Casualtos, a FAC, Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS de Pernambuco, Associação do Bairro Mangueiras, Associação dos Veteranos Esportivos, a AVEC. Fizeram presentes na audiência vereadores Bruno Roberto de Andrade, Claudio Pereira da Silva, Fábio Renato Moreira, Ivanildo Soares Batista, Joaquim Matias da Silva Neto, Luiz Eduardo da Silva Ramos, Magno Simões, Pedro Pereira da Silva e Ramon de Freitas Rocha. A audiência contou ainda com a presença das seguintes pessoas: Jacqueline Esteves Santana, assessora contábil da Prefeitura, Eunice Alves da Silva, diretora de Saúde, Débora de Castro Almeida, secretária de Cultura, Claudilene Teixeira Félix Dorna, secretária de Educação, Leonardo Souza Lima, secretário de Transporte, Joaquim Duarte Nunes, secretário de Obras e Serviços Públicos, Joana Dark Ramos de Silva Marques, secretária de Assistência Social, Márcia Cristina Ribeiro Oliveira, secretária de Meio Ambiente, Edilson Marinho Gândara, secretário de Administração, Tânia Simone Diniz Vieira, controle interno, Marcelo Freitas Ferreira, assessor do governo, Áurea Mendes de Azevedo, Bueno, chefe do setor de Secretaria de Assistência Social, Wilson Caetano Souza, chefe do Meio Ambiente, a Adriana Ribeiro Souza, diretora administrativa de Secretaria de Educação, Fabiano Fernandes Onofre, assessor jurídico da Câmara e a equipe TV Gerais. A lista de presença anexa assinada pelos participantes comprova a participação de todos. O comunicado da realização da audiência, transmitido pelo TV Gerais, foi divulgado nas redes sociais da Câmara através dos convites enviados por e-mail. A abertura foi realizada pelo presidente da Câmara, vereador Pedro Pereira da Silva, que mencionou a legislação obedecida pela realização da audiência. Em seguida, a palavra foi concedida à representante do executivo, senhora Jaqueline, que explicou detalhadamente sobre o projeto de lei número 30 de 2025. Pelos seguintes vereadores e demais presentes tiveram a oportunidade de fazer as perguntas que julgassem pertinentes e foram respondidas pela senhora Jaqueline, bem como também o secretário de acordo com o tempo. Nada mais havendo tratar, o presidente expressou os seus agradecimentos a todos os presentes e declarou encerrada a audiência. Para constar, o uso presenteado, que após ser discutido em plenário, será aprovado. Plenário vereador Nelson Rocha, 7 de outubro de 2025. Coloco a ata que acabou de ser lida para discussão. Alguém todo concorda? Alguém quer fazer uma alteração? Coloco a ata em votação. Os vereadores concordaram com a ata conforme está redigida, concedem seus lugares. Aprovado. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, todos que nos assistem pela TV Gerais. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.